Paz do Senhor a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário ou do momento onde você vai estar assistindo este vídeo. Eu quero falar sobre um personagem bíblico, bem falado, mas que não se conhece muito sobre ele. A Bíblia, para quem não sabe, é o livro das biografias. A Bíblia apresenta exatamente 2.390 biografias. E a Bíblia é um livro que ela fala muito sobre poucos e fala pouco sobre muitos. Enfim, é um livro holístico, é um livro completo. Eu quero ler João capítulo 19 e versículos 19 e 20. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima de Jesus. E nele estava escrito: Jesus, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Pilatos escreveu um título e pôs sobre a cabeça de Jesus. Quem foi Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos, ele nasceu no ano 12 a.C. na Itália. Era um romano. E no ano 26 depois de Cristo, sob as ordens do imperador Tibério, ele é enviado para ser prefeito, governador no sul da Palestina, na região sul, nas duas tribos. Ao norte, Galiléia, as 10 tribos, ali quem comandava eram os herodianos, e já quem comandava ali no sul já eram mais romanos mesmo de sangue, porque era um lugar onde tinha muita subversão, muita revolução, haviam sicários, haviam judeus que queriam expulsar os romanos à força, era um lugar de muita violência. E Roma, sabendo que Pilatos era um homem pulso firme, no ano 26 depois de Cristo, enviam ele para cuidar da Judéia, Benjamim, Judá, para ser prefeito daquela região, cuja capital era Jerusalém. E ele vai no ano 26 depois de Cristo para lá e substitui um prefeito que existia lá chamado Valério Grato. Pilatos foi procônsul, foi prefeito, governador no sul da Palestina por 10 anos. Ele começou a governar ali no ano 26 depois de Cristo e só saiu no ano 36 depois de Cristo, onde ele foi substituído por um outro governador que Roma mandou, que se chamava Marcelo. Pilatos, ele era casado, a sua esposa chamava Cláudia Prócula. Foi ela que teve inclusive um sonho com Jesus e disse: não se meta em questões por causa desse justo, ele é inocente. E Pilatos, como nós sabemos, era um grande político. Pilatos era um filósofo, até porque todos os políticos romanos eram metidos com filosofia. Era difícil você ser um político romano, um senador, ser um dos 321 senadores que compunham o Senado romano, ser um prefeito, ser um procônsul, um general, qualquer coisa, se você não tivesse filosofia, como nós temos ali Marco Antônio, que foi um dos primeiros imperadores romanos, foi um grande filósofo. Nero, apesar de ser um psicopata desequilibrado, foi um grande filósofo, E Júlio César, conquistador ali que consolidou Roma por 27 anos, um conquistador inabalável, grande filósofo. E Pilatos, ele era filósofo também, além de político, ele era filósofo. Outra coisa interessante sobre Pilatos, ele era escritor também. Segundo a sua biografia, Pilatos escreveu nada mais, nada menos do que 11 livros. Agora, outra coisa interessante sobre Pilatos, que além de ser político, além de ser filósofo, além de ser escritor, Pilatos também ele era poliglota. O que significa isso, professor Fabiano? Ele falava vários idiomas fluentemente. Que idiomas que Pilatos falava? O texto que nós lemos em João 19:19 vai dizer que Pilatos falava pelo menos 3 idiomas: latim, que era a língua do governo, hebraico, que era a língua da religião, e grego, que era a língua da cultura. Pilatos dominava essas 3 línguas.
E quando ele condena Jesus, né, acaba lavando as mãos ali, mostrando sua impotência. Ele poderia libertar Jesus, mas por causa daquela pressão psicológica do sacerdócio, ele acabou lavando as mãos, como quem diz, não tem nada a ver com isso, mas tinha tudo a ver com isso, na verdade, né? Porque sabia que por inveja o haviam entregado, vai dizer Marcos capítulo 15. E Pilatos, com o próprio punho, ele escreve um título para Jesus. Este é Jesus Nazareno, rei de judeus. E ele escreve nas 3 línguas que ele falava fluentemente. Ele escreve o título em latim, em grego e em hebraico. Nessa placa que ele coloca sobre a cabeça de Jesus, ali está a condensação, ali está o resumo, a síntese de toda a sabedoria de Pilatos. Tudo que Pilatos entendia de grego, de hebraico, de latim, toda a sua sabedoria, ele coloca naquela placa. Naquela placa estava o resumo da sabedoria de Pilatos. Só que Pilatos ele foi muito infeliz, apesar de ser um político muito influente, muito inteligente, mas também tinha muito pulso firme, era muito violento, era déspota, era corrupto, como todos os políticos em Roma geralmente, né? Ele foi muito infeliz quando colocou aquela placa que ele escreveu em 3 idiomas sobre a cabeça de Jesus. Ali estava a sabedoria de Pilatos naquela placa. E ele coloca a sua sabedoria acima da cabeça de Jesus. Jesus é a fonte de toda a sabedoria. Colossenses capítulo 2, versículo 3, Paulo, ele diz assim: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A Bíblia diz em Provérbios 2, versículo 7, que Deus dá a sabedoria e da sua boca vem a verdadeira sabedoria. A palavra sabedoria, né, do hebraico resed, aparece 246 vezes na Bíblia. A Bíblia fala muito sobre a sabedoria, que é a coisa principal. Você vai ver isso em Provérbios 4, 7, né, porque a sabedoria é a coisa principal. E Pilatos pega a sua sabedoria e coloca a sua sabedoria acima daquele que é o dono de toda a sabedoria, que é aquele que conhece passado, presente e futuro, que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, conhece o nosso sentar, nosso levantar, conhece nosso coração, nos conhece de dentro para fora. Jesus é a sabedoria de Deus. E Pilatos ele coloca a sua sabedoria acima de Cristo. Foi muito mal. A tradição vai dizer que no ano 36, porque ele era muito agressivo, muito violento, teve muitas reclamações, ele foi tirado à força ali da Palestina e foi colocado no ostracismo. O que significa? Roma baniu ele. Roma baniu Pilatos e colocou ele para morar numa cabana. Aquele homem inteligentíssimo, aquele político, aquele filósofo, aquele poliglota, passou os últimos anos da sua vida numa cabana sozinho, perdeu seu casamento. Segundo uma tradição, Cláudia Prócula foi para Roma, se converteu com o ministério do apóstolo Paulo lá, mas Pilatos, segundo uma tradição, exilado, pobre, sem poder agora, banido por Roma, acabou se suicidando, se enforcou. E dizem que ele escreveu uma carta antes de morrer. Ele diz assim: eu vi o rosto daquele inocente que eu condenei. Lá em Jerusalém, aquele homem chamado Jesus, ele apareceu para mim e ele era inocente. Ele escreve a carta e depois que ele tem a visão ele se mata. Ele colocou a sua sabedoria acima de Jesus. A história de Pilatos eu acredito que poderia ser diferente se ele tivesse pegado toda a sua sabedoria que estava naquela placa e colocado aos pés de Jesus embaixo, para as pessoas passarem e lerem: Jesus Cristo, Rei de Judeus. A sabedoria do homem tem que estar aos pés de Jesus, nunca acima de Jesus. Peça sabedoria. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus dá, Deus quer dar sabedoria, né? Às vezes a gente pede um carro, uma moto, um carro, uma geladeira, não ganha. Mas se você pedir sabedoria, pedindo com fé, conforme Tiago fala, Deus dá. Peça sabedoria, o Senhor te dará. Mas use a sabedoria corretamente, sempre colocando ela aos pés de Jesus, nunca acima de Jesus, né? Não caia na besteira de Pilatos. Use a sabedoria da forma correta. Afinal de contas, sabedoria é a forma de administrar a inteligência. Sabedoria é saber viver bem nesse mundo mal. Que Deus nos abençoe com sabedoria, e a sabedoria sempre no lugar certo, aos pés de Jesus, não acima da cabeça de Cristo, que é o dono de toda a sabedoria. Sou o pastor Fabiano Lima, bacharel em teologia, e sou também missionário. Passei para deixar essa reflexão sobre Pilatos. Pense nisso.